trevas vão fugir. Vou orar e o teu querer vai se cumprir. Nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar por misericórdia. Vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Orar, e os cegos enxergarão. Orar, teu reino vem meu coração. Levante as mãos, nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar por misericórdia. Vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade. Venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, e todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, e todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, e todos te conheçam. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade. Venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Pai Olá, tudo bem com você? Mais uma vez eu estou aqui para começar este culto semanal da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Bem-vindo mais uma vez, se você está sempre aqui com a gente. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Nós esperamos sempre a sua presença aqui conosco. Esperamos que esse culto seja bênção para a sua vida. Você ouviu agora, já no início do culto, essa música que fala sobre a oração. Fala, vou orar e as trevas vão fugir e o poder de Deus vai se cumprir em minha vida se eu orar. Você tem orado? Você já orou hoje? Que tal você parar agora um pouquinho, dar uma pausa no vídeo e fazer uma oração e conversar com Deus sobre tudo que você está sentindo, agradecer pelas bênçãos, pelo dia ou pela noite, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas que você converse com Deus, porque é na oração que a gente consegue essa comunhão mais perfeita, mais íntima com Ele, e é na oração que a gente ouve muito melhor a voz do nosso Deus. Eu vou te convidar também para, depois que você parar o vídeo e voltar para cá, vamos fazer uma leitura bíblica que fica lá no livro de Lucas e que fala exatamente sobre a oração do Pai Nosso,
que foi a oração que Jesus ensinou para os discípulos. Leia comigo então. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A música que nós vamos cantar agora se chama Clamo Jesus. E ela fala do poder que há no nome de Jesus. Quando nós clamamos pelo nome dele, quando nós clamamos pela sua ajuda. E como que nós fazemos tudo isso? Através da oração, que é o assunto que nós estamos falando agora nesse início de culto. Você ora, clama pelo nome de Jesus. E aí, só algumas frases da música para você entender. Jesus, eu quero declarar seu nome sobre toda a mente e coração. Jesus, eu quero declarar teu nome quebrando os vícios dessa geração. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a alma em depressão. Jesus pode curar tudo isso. Clame pelo nome dele. E aí ainda tem outro pedaço. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare sobre tua família a bênção que há no nome de Jesus. Canta essa música, presta atenção na letra dela e louve a nosso Deus pelas maravilhas que Ele faz nas nossas vidas. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Eu clamo Jesus, pois seu nome teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz.
sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, Jesus. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje sim é quarta-feira, dia 18 de fevereiro. E aí? Acabou o feriadão, né? E tem que voltar à realidade agora. Espero que você tenha aproveitado o tempo de descanso, talvez você tenha conseguido ir para um retiro, talvez você tenha ficado em casa, visitou alguém, recebeu alguém, enfim. A gente conseguiu fazer aqui um retiro aqui na Toca do Coelho, nesse lugar aqui que Deus nos deu e que muitos de vocês já estiveram aqui em momentos importantes aqui para a nossa vida comunitária, como PIB de Cascadura. Vocês puderam louvar o Senhor, viram a Rose aí também, cantaram, a Ti oramos, uma letra linda. Vocês leram esse texto de Lucas 11, Jesus ensinando a orar. Lembrando sempre, irmãos, que o Pai é nosso. Nós conjugamos tudo na primeira pessoa do plural, não é isso? Sermos cristãos nos ensina a repartir, dividir, e o egoísmo, o narcisismo, o orgulho e tudo mais não fazem parte da nossa história. Esse louvor lindo que nós já temos cantado em nossa igreja, que é o Clamo Jesus, né? Quando diz assim: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aquecer o nosso coração, incendiar a nossa vida diante do desafio que nós temos pela frente, para juntos servirmos o nosso Senhor.
Nesses últimos cultos que a gente tem participado, né, eu tenho trabalhado com vocês o desafio de vivermos no mundo, que o mundo jaz no maligno, dos desejos da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. No domingo passado trabalhei com um pano de fundo essa questão toda que envolve o carnaval, que a gente sabe que é idolatria. Não perca tempo querendo explicar a ideologia A, B ou C ou questões espirituais. Idolatria. Pronto. As pessoas idolatram a si mesmas, seus próprios corpos, o panteísmo, que é a adoração de vários ídolos, o ecumenismo. A gente está vendo pastor orar em Marquês de Sapucaí, crente frequentando esses ambientes e uma série de situações. Independente disso, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus experiente na fé, você sabe o que está por trás disso. E nesses períodos a gente se dedica à oração. Lembrando também que nesse período vários projetos que a gente chama de impacto de carnaval acontecendo em nossa cidade e outros lugares também, para levar o evangelho nesses lugares. E aí o que acontece? A gente encontra um monte de gente que já esteve pela igreja. Os desigrejados, os desviados, né? Os descongregados. E estão por aí, curtindo a vida, né? E esquecendo de que tudo aqui vai acabar. E o chamado de Jesus para a minha vida e para a sua vida é de eternidade. Então a gente pôde estudar nessas semanas. No dia de hoje eu queria, ainda dentro desse tema, pegar agora o livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Não essa Roma que tem aí, uma igreja que não foi ele que plantou, ele foi conhecer e foi se relacionar com esses irmãos. E o livro de Romanos, ele é a base teológica do Novo Testamento, quando ele constrói ali nos 16 capítulos de Romanos todo um ambiente que envolve desde a condenação, ali a primeira parte do livro, a condenação do mundo, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então, dentro desse ambiente que é uma herança adâmica, não existe meritocracia, não existe ninguém que mereça o que faz. Ele vai depois do 3 ali em diante até o capítulo 5, ele fala da justificação pela fé. Lá no capítulo ele já começa que o justo viverá pela fé. Essa justificação pela fé crendo em Jesus, cumpriu a missão. Então, ao crermos em Jesus, ao nos dedicarmos a isso, nós estaremos com ele na eternidade, libertos da condenação. Nós temos a terceira parte que fala sobre a a santificação e o Espírito. Então somos chamados a vivermos na santificação. Santificação é um processo, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele nos ensina a viver de forma santa, ou santamente, na presença do Senhor. Vamos seguindo então, lembrando que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia, nunca esqueça disso, a função do Deus Trino, Deus Pai Criador, Deus Filho, o Salvador, e o Espírito Santo, que é o santificador, é o consolador, mas ele é a garantia. A igreja está na terra por causa do Espírito Santo. Quando terminar o tempo, aqui o Espírito Santo vou retornar aos céus, a igreja também não estará mais aqui. Não existe ninguém que faça parte da igreja de Jesus que o Espírito Santo não tenha trabalhado, convencido do pecado, da justiça e do juízo, como diz lá o evangelista João. Ele vai trabalhar a perspectiva da soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre Israel. Israel faz parte do plano de Deus, sempre fez, e vai existir um momento desse Israel remanescente fiel, lembre-se disso. Dentro do povo de Israel sempre existiu o remanescente fiel e a galera sempre desobediente, povo rebelde, dura cerviz, idólatra, várias coisas que nós conhecemos na Bíblia. Mas vai haver, depois leia o capítulo 11, né, sobre a questão do enxerto e tudo mais. E aí, a partir do capítulo 12 até o final, ele fala sobre a prática da vida cristã, ele fala da prática do amor, da compaixão, ele fala sobre dons espirituais, ele dá orientações de como devemos viver uns com os outros, ele fala sobre dons espirituais, por que nós recebemos os dons espirituais? Qual é o seu dom espiritual?
Então, quando a proporção que nós estudamos a palavra, a proporção que nós amadurecemos na fé, o Senhor vai nos acrescentando dons. E aí, a igreja está de pé, não é por causa de cargos, CNPJ, instituição, bancos, cadeiras ou paredes. A igreja faz a missão porque nós recebemos dons espirituais. Eu, como pastor, eu não sou pastor porque eu fiz uma faculdade teológica. Sou pastor porque Deus deu um dom, um carisma, uma capacitação para cuidar do rebanho. Diante disso, quando a gente olha para Romanos 12 e o que ele... o capítulo 12, melhor dizendo, que eu quero trabalhar com vocês, a gente vai ver o quanto o Senhor, ele busca trazer para todos nós um entendimento amplo da palavra. Então, no dia de hoje, nessa quarta-feira, que você está participando desse culto, quer seja à noite, ou de repente na quinta-feira, qualquer dia, o que importa é que, se você está me vendo, Deus continua confiando em você e a você a missão, a partir da salvação. Nesse momento aqui que eu estou gravando, olhando para um céu agora lindo aqui na janela, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E eu espero que quando vocês estiverem me vendo virtualmente, eu ainda continue aqui na missão, se o Senhor não me chamar. Diante disso, irmãos, essa missão, ela não é feita de qualquer maneira. Ela precisa ser feita de forma que em todo tempo nós glorifiquemos ao Senhor. No capítulo 12, ele fala de dons, depois ele vai falar de relacionamento. Ele vai dizer assim: se depender de vós, tende paz com todos. Não pague mal com mal, se o seu inimigo precisar de ajuda, tudo isso. Ele já está falando da consequência de algo que eu vou falar mais na frente. Então, eu gosto muito do mundo da roça, sempre gostei, um pezinho na cidade, eu sou híbrido, e um pezinho na roça, onde você tem um contato maior com a criação de Deus. E a minha família, meus avós tiveram propriedade, meus tios, hoje a gente tem também, tem primos que tem, e a gente gosta desse mundo do cheiro do mato, a gente gosta de boi, de cavalo, de fazer trilha, ir para a lama, de fazer um monte de coisa, que para mim é uma terapia muito grande, como pastor e tudo mais. Mas a gente vem para a roça descansar, foge da cidade grande, dos tiroteios, do barulho, das buzinas, da cidade de pedra, na selva de pedra que a gente vive. Eu moro na Tijuca, na Gabizo, esquina com a Doc Lobo. Pensa num negócio pujante ali, de muita gente e muito barulho, todas essas coisas que você também vive aí no bairro que você mora. Mas às vezes tem uns perrengues na roça. E como em todo lugar, a gente tem vizinhos. Nós temos no prédio, você deve ter, se você mora no prédio, vizinho de casa, vizinho de rua, enfim. E aqui eu tenho três vizinhos, que eles moram aqui. E todos, muito gente boa. Mas tem um cara que veio morar aqui, já idoso, a propriedade dele há muito tempo, e ele gosta de criar bicho. Só que ele não cuida dos bichos como deveria cuidar. Aí cria galinha e tal, depois solta, vai andando pelo quintal, vai pulando todas as propriedades, que é cerca, E eu nem ligo para isso. Já teve pato, rapaz, pensa, cismou de criar agora cabrito. Beleza. Só que cabrito é um bicho fuçador. Se você não é da roça, não conhece nada, pensa num bichinho que vai tudo quanto é lugar, curioso, pula. Já viu aquela cabra montês que anda nas rochas? É mais ou menos isso. Ele vai estar criando lá. Eu sempre mantenho as cercas da minha propriedade bem cuidadas. E eu aprendi com um amigo fazendeiro que, se você quiser conhecer o dono de um sítio ou de uma fazenda, você olha para a cerca. Se a cerca for bem cuidada, os moirões, o arame esticado, a porteira bonita, tudo é organizado lá. Se não é, se o cara não for, tu já olha para a cerca. Só que às vezes você tem vizinhos e depende de todos para cuidar. E como eu não moro aqui, às vezes acontecem coisas que eu não vejo. Então a cabrita tem vindo pro lado de cá. E aí um dia eu vi e tal, falei com o meu caseiro aqui,
quer dizer, ajuda a tomar conta aqui, ele avisou a pessoa para poder resolver, para manter, tá, beleza. Aí quando eu cheguei aqui, esse feriadão, senti falta de algumas plantas que eu tinha plantado. Cara, as cabritas comeram as plantas todas. Aí, já tinha falado, falei de novo. Quando foi nesses dias, as cabritas conseguiram pular alguma coisa na cerca lá, e que eu já tinha pedido para ele arrumar, e ele não arrumou. Aí, quando elas entraram lá, é um bichinho bonitinho, mas é destruidor. Já estava já com raiva, e aí eu fui, espantei elas de volta e detectei qual era o problema na cerca. Se fosse talvez em outro tempo da minha história, se eu fosse mais jovem, eu já ia então conversar com ele para ele resolver, e talvez o diálogo seria mais severo, né? É a proporção que a gente vai envelhecendo, Deus vai dando sabedoria para a gente vai resolvendo as coisas de uma forma melhor. Então, ontem eu já fiz um conserto parcial, estou com a mão toda furada de arame farpado, e hoje, quando eu estou gravando aqui, eu vou terminar o serviço, porque as cabritas não têm culpa, e eu não quero demanda com ninguém. Eu sou aquele que eu faço de tudo, mesmo de tudo, e vocês são testemunhas disso, para a gente evitar qualquer demanda. E você sofre prejuízo. Eu vou replantar aqui, que eu gosto muito de plantas, de flores, vou replantar tudo de novo, e para resolver. E eu espero que essas cabritas não voem agora, né? Parece que tem asa para pular as cercas. E eu lembrei de uma história que eu já preguei para vocês, a história do cavalo, lembra? Que o diabo soltou um cavalo, diz a história. O cavalo pulou a cerca, estava numa fazenda, foi para a fazenda vizinha, chegou lá, ele entrou na horta, na plantação, pisoteou, comeu o que tinha que comer. O vizinho de lá veio reclamar, já veio armado, discute na beira da cerca, e aí o dono da plantação mata o cara que era o dono do cavalo. E aí foi aquela coisa toda. Daqui a pouco a confusão continua, vem o filho do fazendeiro que era dono do cavalo que morreu, e vem e mata o fazendeiro que era o dono da plantação. E aí vem os filhos do fazendeiro da plantação para matar os filhos, a família daquele que era dono do cavalo. Mas em algum momento da história alguém fala que era para parar com aquilo, que isso aí é coisa do diabo. E na história o diabo fala assim: eu só soltei o cavalo. Às vezes, irmãos, é o cavalo ou cabritos que são soltos na nossa vida para ser um laço, para ser uma situação que venha a trazer problemas para nós. E como cristãos que somos, vivemos no ambiente espiritual, tem pessoas que às vezes fazem de propósito para nos ver a gente sair da graça, e tudo isso que nós conhecemos. Essa pequena ilustração inicial é um pouco daquilo que eu vou falar, que envolve Romanos 12, 1 e 2, que vocês conhecem, nós conhecemos muito bem. Meu óculos quebrou aqui, ó, nas minhas faxinas aqui, nas minhas aventuras, eu consegui quebrar numa haste do óculos, aí tem que consertar depois. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra desse texto? É o apóstolo Paulo, já chegando no final de sua carta, falando sobre o que tudo isso vai produzir em nós, na presença. Mas aí ele faz aqui, ele começa com esse trecho falando rogo-vos. É um pedido mais forte, um clamor. Quando muitas vezes eu prego e vocês são meus ouvintes, minhas ovelhas, em que o sermão, em algum momento, ele está mais forte e eu procuro trazer a sua atenção. E o que eu vejo aqui do apóstolo Paulo, assim como outros pregadores, o apóstolo Paulo buscando a atenção das suas ovelhas,
dos seus leitores, para que as pessoas atentassem e para o que significa andar com Jesus. E esse rogo, ele é pautado, ele é alicerçado em uma coisa, que ele chama pelas misericórdias de Deus, algo positivo. Ele não diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelo poder de Deus, pela ira de Deus, porque Deus é fogo consumidor, nada disso. Esses textos estão em outros lugares, com outros contextos. Não, ele fala assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele vai lá em Jeremias, capítulo 3, quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por isso nós não somos consumidos. Eu e vocês, nesse momento, vocês me vendo, você na sua casa, talvez numa viagem no trabalho, só estamos de pé por causa dessas misericórdias do Senhor. Engraçado que ele poderia ter colocado no singular, pela misericórdia. Ele bota no plural, é como se fosse várias misericórdias, ou como se a misericórdia fosse ciclos, fossem livramentos. Então, quando ele fala sobre isso e chama o seu leitor, e eu espero que chame a sua atenção nesse momento, esse chamado dele tem um propósito, que envolve adoração. Apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, o altar de Deus é o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Às vezes nós chamamos aquela plataforma lá, onde está o púlpito de altar, onde todo mundo canta de altar, mas não é, tá? O sacrifício está no nosso corpo. O sacrifício é vivo. Lembrando que no Antigo Testamento, quando existia os sacrifícios, ele, por mais que estivesse vivo e era apresentado diante de Deus, ele já estava morto. Lembrando sempre que aquilo apontava para Jesus, era uma antessala do sacrifício de Jesus, é uma tipificação. Mas sempre para ensinar que o pecado derrama sangue, alguém sempre paga pelo pecado, sempre tem uma vida que paga. Então ele fala do nosso corpo. Quando a gente está nesse feriadão de carnaval, em que as pessoas estão mostrando os seus corpos de uma forma maliciosa, tendenciosa, a lascívia, a promiscuidade, a prostituição, a gente vê desde do bloquinho pequenininho da cidadezinha do interior até os templos, né, dos desfiles, e aquelas mulheres que estão lá são deusas, são ídolos. Você pode ver que você não encontra nenhuma mulher feia. Você não encontra nenhuma mulher que ela esteja fora do padrão do corpo que o mundo estabelece. Mulheres que vivem nas academias, já falei para vocês que a academia é o templo do corpo, né? Você pode frequentar lá para cuidar da tua saúde, mas cuidado, para você não ficar numa idolatria no seu corpo. E tá cheio de crente assim. Quando nós olhamos para essas pessoas, elas estão usando os seus corpos como sacrifício para os seus deuses. Mas o nosso culto racional aqui, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é simplesmente, irmãos, a nossa reunião dominical, ou nesse momento que a gente se separa na semana para adoração. É o nosso viver, o nosso culto diário, na rotina, ao levantar, ao tomar café, ao trabalhar, nos locomover. E ele vai passar pelo ambiente da razão, da mente, porque o Espírito Santo veio para mudar a nossa mente, ele trabalha na nossa mente, no nosso espírito, nossa mente, nossa alma. Então, o sacrifício santo e agradável a Deus, ele é um culto que tem sentido. Então, os cultos que são prestados no ambiente da idolatria, ele não é racional. Por quê? Porque você está prestando culto para aquilo que está morto. E o chamado de Jesus para a minha vida e para a sua é de nova vida, e ele habita em nós. Nós servimos a um Deus vivo. Quando nós olhamos para esse primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo chama essa atenção para que nós entendamos que esse sacrifício envolve vida, santidade e agradável a Deus, quando nós fazemos algo para Deus, para o Senhor.
Então, queridos, nesse dia que nós estamos terminando um período de descanso, de um retiro, o ano já começou, esse é o nosso chamado. Esse é o meu chamado, é o chamado para mim e para você. 2026 tem grandes desafios pela frente, nós não sabemos quais serão, mas o que importa é que nós vivamos nessa perspectiva. O versículo 2 diz o seguinte: uma vez que vocês foram salvos pelo Senhor, as misericórdias do Senhor estão com vocês, vocês prestam um culto ao Senhor, e ele diz assim: não vos conformeis com este século, ou este mundo. Irmãos, conformar é ter a forma de alguma coisa. Então, quando nós pensamos de que nós estamos cercados pela cultura, por vários ambientes de fé, práticas, éticas, rotinas, nós não nos conformamos com este mundo. Que mundo é esse? O que jaz no maligno. Lembra que eu falei no domingo passado? Jaz, o verbo jazer, é algo deitado, imóvel, inerte, morto. Então o mundo está morto espiritualmente. Nós que estamos vivos em Jesus. Nosso negócio é Cristo, irmãos. Somos igreja por causa de Cristo. Se alguém fala de igreja aí que não seja de Jesus, vai viver a vida deles lá. Quando nós lemos esse texto, ele diz: não vos conformeis com este mundo, é tomarmos cuidado com as nossas decisões, aonde nós vamos, o que frequentamos, o que vemos, com quem andamos, a quem damos ouvidos. Essa conformidade, ou com aquilo que concordamos, aquilo que batemos palma, ou aquilo que investimos. Então somos chamados cuidadosamente pelo apóstolo Paulo para entendermos essa movimentação de Deus na minha vida e na sua vida. Como eu dei o exemplo aqui das cabritas, né? Poderia ter havido um desdobramento diferente, como a gente vê em várias situações. Hoje você tem que dirigir na nossa cidade com todo cuidado e não esbarre ninguém, não encoste o para-choque do seu carro em ninguém. Se alguém bater na sua traseira, tome cuidado. Às vezes é melhor você assumir o prejuízo, se for possível, porque você não sabe quem está lá. A outra pessoa, ela está vivendo numa outra conformidade. E a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente entra nesse ambiente, você não sabe como é que os outros vão reagir. Se ele serve ao mesmo Senhor que você, ou se ele está pouco preocupado. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. Mas aí, ele tem aqui uma junção adversativa, né? Não vos conformeis, mas é uma advertência: transformai-vos. Jesus veio, irmãos, para fazer um lift na nossa alma? Não. Uma harmonização facial, já brinquei com isso outro dia, para que a gente tenha cara de crente? Não. Jesus veio trazer para a gente um cabedal de conselhos moralistas, conservadores ou revolucionários, dependendo do que acontece por aí, dessas baboseiras que a gente ouve, e você lê, aí você adere àquilo ali, assina lá um contrato com Jesus. Não, gostei, Jesus é maneiro, deixa eu andar com Jesus. Não. Jesus veio começar uma nova religião? Não. Jesus não pegou nenhuma plaquinha e botou assim: cristianismo, seja bem-vindo. Não. Jesus não veio criar uma nova seita? Não. Jesus veio para nos salvar da morte, do pecado. Ele veio para que nós nascêssemos de novo. Ele não veio melhorar nada, não. Ele não veio ressignificar a nossa vida, não, que são palavras que a psicologia, a psicanálise está aí com esse mundo terapêutico,
chato, enjoado muitas vezes, né? Que o Senhor veio ressignificar, veio refazer alguma coisinha. Não, ele veio fazer a gente nascer de novo. Nesse caso, a palavra é regeneração, que é um termo jurídico, né, um termo técnico que o apóstolo Paulo vai usar. E Jesus vai dizer lá no capítulo 3 para Nicodemos, é necessário nascer de novo, beleza? A gente está nessa bagunça aí dessa igreja chamada evangélica, da qual eu não me considero evangélico, eu não me considero parte dela, né? Continuo com a minha identidade protestante, batistão mesmo, teologicamente falando, missiologicamente falando, eclesiologicamente falando. Tem igrejas batistas que estão perdendo a sua liturgia, estão perdendo a sua identidade, uma pastorada liberal, politiqueira, tudo isso que vocês sabem que eu critico, por entender que a gente está vivendo um tempo muito complicado por conformidade com o mundo. Tu vai em cultos aí, tu não sabe se tu tá aí numa escola de samba, se tu tá numa boate, porque o negócio é, né, abrir os portões e entra uma galera que nunca foi transformado, aí tá aí estão aí os desigrejados aí, né? Aí nos bailezinhos aí, nas matinês aí, vai no culto de manhã e depois à noite vai bater a perninha lá pros blocos culturais da cultura brasileira e blá, 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 blá. Jesus não veio trazer isso. Essa transformação, irmãos, Jesus veio habitar em nós, como eu acabei de falar com o Espírito Santo. E diante disso, essa transformação é pela renovação da nossa mente. Então a nossa mente, que era uma mente carnal, uma mente corrupta, uma mente vaidosa, uma mente que pensava nos seus próprios interesses, uma mente inclinada para o mal, para a corrupção, ela é renovada agora por essa regeneração, e a mente de Cristo vem para nós. O apóstolo Paulo diz isso, nós temos a mente de Cristo. Nossos pensamentos são pensamentos celestiais, nossa mente. Vivemos aqui na perspectiva da oração do Pai Nosso, que nós acabamos de ler. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós temos essa missão, uma vez transformados por Jesus, de fazer essa conexão do céu descer à terra e nós continuarmos a missão de Jesus. Então, diante dessa renovação da mente, nossos pensamentos são pautados naquilo que Jesus fez. Difícil, né? Por isso que ele fala assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Essas misericórdias precisam estar nos nossos corações também. E diante disso a gente caminhar. Essa renovação da mente, que é metanoia, a palavra, né? Quando a gente fala de metanoia, é mudança de direção, é aqui onde vai funcionar tudo. O corpo só vai tomar decisões a partir do que está na mente, que Deus colocou em nosso coração. Para que experimenteis algo. Então a gente percebe que vem numa sequência progressiva para você chegar em algum lugar. Olha, eu faço um rogo a vocês, as misericórdias ao Senhor, apresentar diante do Senhor em culto. Esse culto não é um culto qualquer. Olha, vocês não podem ter a conformidade, a aparência que o mundo tem desse século. E essa transformação que vai acontecer é fruto da renovação da mente. Aí vocês vão experimentar algo, diz ele aos romanos, e está dizendo a mim, como está dizendo a você, o Espírito Santo dizendo a você, olha, tem algo bom para que você experimente. Viver o Evangelho é experiência de fé. Eu não posso viver a minha fé pela fé dos outros, ou tomar decisões, não, eu vou seguir esse caminho porque a minha mãe ora por mim, porque o meu pai ora por mim, ou no caso dos meus filhos, eu vou tomar essa decisão porque nós somos filhos de pastor, coitados, porque meu marido é servo de Deus, porque minha esposa ajoelha todo dia à noite para orar. A experiência é nossa. Se você tem Jesus, ninguém tira isso de você. E eu e você, no decorrer da vida cristã, vivemos várias experiências com o Senhor. Aí ele vai dizer que nós vamos experimentar algo de Deus que é muito bom,
que é a vontade de Deus. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós não encontramos na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, qualquer tipo de doutrina ou qualquer tipo de ensinamento que Deus não queira a nossa presença, a nossa companhia, senão Ele não tinha nos criado. Nós vamos ver sempre Deus indo em direção ao pecador. E a encarnação de Jesus, quando o Verbo se fez carne, é a plenitude de todas as coisas, quando Ele veio habitar entre nós. E Ele quer que nós vivamos essa vontade dEle. Eu e você somos chamados todos os dias para vivermos essa vontade. Você tem vivido isso? Eu creio que sim. Talvez hoje, ao ouvir essa mensagem, você vai orar depois, você vai fazer um inventário de algumas coisas, você vai fazer um olhar pela fé ainda para 2026, do que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas busque a vontade do Senhor. Pai nosso que estás no céu. Quando nós entendemos essa vontade do Senhor, nós vamos perceber que o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que eu e você já fizemos até hoje e que possamos vir a fazer. Mas aí o apóstolo Paulo vai, trabalhar aqui 3 coisas importantes. Experimentar a vontade de Deus, que é boa. Aleluia por isso. Deus é bom. Estamos juntos nesse momento virtualmente porque Deus é bom. E a bondade do Senhor dura para sempre. Como diz o Salmo, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade é uma expressão de quem é o próprio Deus. No caso aqui, é a origem. Então, experimente qual seja a boa, é a origem. Tudo de Deus é bom. Amém? Louvado seja o nome dele. E como é bom quando a gente vai vendo e conhecendo a bondade do Senhor no decorrer da nossa jornada. E aí, irmãos, a proporção que a gente já está há muito tempo andando com Jesus, batistossauro, como a gente brinca, a gente tem muita história para contar da bondade de Deus. E cada vez que a gente vai amadurecendo na fé, a gente vê a nossa maldade e como Deus vai cuidando da gente para impedir que a gente ande na maldade, mas que a bondade dele sempre esteja conosco. Agradável envolve a experiência. O agradável é porque tudo aquilo que Deus faz traz a bondade, tem um prazer. O nosso prazer, ele está no Senhor, ele está em Cristo, em todas as coisas. Quando a gente olha para esse carnaval, que todos os anos a gente vê as pessoas buscando o prazer, que é a alegria, mas no lugar errado, E aí você vê um agradável passageiro, um prazer efêmero, o prazer, ele se torna um ídolo. Eu acho que eu falei isso da outra vez, que é o hedonismo, Edom era o deus do prazer na mitologia grega. A cultura ocidental é influenciada muito pelo pensamento grego, não esqueçam disso. Então a gente vai vendo todo esse ambiente de orgias, de cultos estranhos, de vontades e desejos, como se o que importa é que me agrade, mas é agradar o Senhor. E essa experiência traz desdobramentos. E qual é? Que a vontade de Deus ela é perfeita. O que é isso? É o resultado. Boa é a origem, agradável é a nossa experiência, e ela tem um resultado, que é perfeito. Então, nosso Deus, ele é perfeito. Nosso Deus, ele é santo em todas as coisas. Não é verdade? Mas ele nos chamou para essa perfeição. Vocês sabem que eu sou adepto do amor exigente. Sou um pastor zeloso, cuidadoso.
Quando tem que disciplinar, a gente disciplina. Quando a gente tem que acolher, a gente acolhe. Quando tem que abraçar, a gente abraça. Não negocia com pecado, não tolera pecado. A gente está sempre buscando, porque Deus é perfeito. E o texto da palavra do Senhor nos diz: sede perfeitos. Jesus vai falar isso no Evangelho de João: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ok? Vou repetir um jogo de palavras que eu sempre faço com vocês. Nós fomos feitos em Deus, na criação, a imagem e semelhança de Deus. Fomos perfeitos em Cristo. O per aí é um prefixo de nível elevado, de aperfeiçoamento. Então nós fomos, feitos de novo em Cristo, perfeitos e aperfeiçoados pelo Espírito, as 3 dimensões. Então nós estamos nesse caminho do aperfeiçoamento, todos os dias. Nós temos esse chamado aqui de que, se a nossa mente foi transformada, renovada, e estamos experimentando a vontade de Deus, nós vamos experimentar a bondade de Deus, o que é agradável em Deus e a perfeição em Deus. Amém? Que nós não venhamos a vacilar acerca disso, mas venhamos em todo tempo buscar a palavra do Senhor. Como é que está a sua mente? Você ainda está aí conformado com algumas coisas do mundo? Está preocupado? Até mesmo, irmãos, a ansiedade que muitas pessoas estão vivendo aí é fruto de viver essa conformidade com o mundo. Nós temos uma garantia de presença com o Senhor e precisamos em todo tempo, irmãos, a cada dia, buscarmos isso. Então, assim como o apóstolo Paulo, ao escrever aos seus leitores, lá pelo ano 60, 70, depois de Cristo, eu, como o interlocutor diante do desafio profético que eu tenho, eu falo para vocês também: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, vivam o Evangelho, ande com Jesus, invista nos relacionamentos com aqueles que andam com Jesus também. E eu louvo a Deus pela nossa paróquia, a PIB de Cascamole, o que a gente tem vivido nesse tempo. Amém, queridos? Que essa palavra tenha encorajado você, tenha de alguma forma te exortado, fortalecido o seu coração, lembrando que o Senhor está conosco todos os dias. Domingo, se Deus permitir, estaremos juntos, Escola Bíblica Dominical, culto de adoração, e em março, irmãos, começa o nosso ano eclesiástico. Então fique atento a algumas coisas novas que virão, que vamos sempre trazendo aos irmãos o que vai acontecer, para que 2026 nós possamos continuar salvando pessoas, possamos continuar vivendo essa transformação, possamos juntos proclamar o reino de Deus e vivendo um dia de cada vez. Amém? Que essa semana ainda, se você talvez esteja em recesso, aproveite, ou já voltou ao trabalho. O que importa é que nós apresentemos ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.